Olá pessoal, espero que todos estejam bem. A gente está começando, sabe o quê? Universo Acadêmico, claro, aqui pela UFN TV, canal 15 da NET Santa Maria, youtube.com/UFN TV. Tenho certeza que o Márcio Santos, nosso diretor de imagem, está colocando as letrinhas aqui embaixo para você colar esse endereço e também acessar o nosso canal lá no YouTube e acompanhar a nossa programação. Hoje, o Universo Acadêmico com 3 assuntos bem legais, bem interessantes. Tem novidade no programa, é daqui a pouquinho. Uma novidade bem legal, você vai gostar de assistir. A segunda delas, nós vamos mostrar que os testes rápidos para detectar a presença do coronavírus agora estão sendo realizados em taxistas aqui em Santa Maria e no Conjunto 1 da Universidade Franciscana. Mas o nosso primeiro assunto de hoje tem a ver, com os olhos. Assim como eu estou vendo você e você está me vendo, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a nossa visão. Por conta da pandemia e por conta de toda a tecnologia que veio aí desde o início do século XXI, a gente se habituou e muito a utilizar as telas. Mas será que esse uso excessivo de telas pode prejudicar os nossos olhos? Claro que prejudica, mas a gente quer saber que limite é esse e nós vamos descobrir esses limites e outros assuntos relacionados à nossa visão, agora com o médico oftalmologista, Dr. Álvaro Rossi. Ele também é professor do curso de medicina aqui da Universidade Franciscana, está conosco no programa Universo Acadêmico. Dr. Álvaro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Já faço a primeira pergunta ao senhor, doutor. O que acontece com os nossos olhos quando a gente acaba se expondo demais às telas, seja do computador, da televisão, do celular, enfim, de qualquer aparelho eletrônico? Mais uma vez, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu posso resumir isso tudo numa palavra só: cansaço. O uso excessivo dos olhos, seja numa tela de computador ou alguma coisa, causa um cansaço visual. Tá? E esse cansaço visual, é claro, que ele é excessivamente provocado pelo esse uso excessivo que a gente está usando das telas de computador. Esse uso excessivo, doutor, ele notadamente ele cresceu bastante no início no finalzinho do século XX, início do século XXI agora, muito por conta da popularização do computador, da televisão nem se fala, né? Mas também agora, eu diria assim, da segunda metade da década, da segunda década, né, do século XXI para cá, por conta do celular e também, por conta dos tablets, né, e tudo mais. A gente está abusando de fato disso, professor? É um abuso a quantidade de horas que a gente fica na frente de uma tela hoje? Olha, claro que é um abuso, só que assim, é um mal necessário, porque nós estamos vivendo uma pandemia, não tem outro jeito a não ser se conectar via virtual. Então, eu não vejo como que as escolas vão funcionar se a gente não usar o computador, não usar as telas para continuar as classes escolares, tudo isso. Isso é um problema muito sério, né? Porque esse problema do uso do computador já vem há alguns anos, melhorou muito com essas telas de computador novo, com as telas que já não emitem mais os raios, essas telas de LED, isso melhoraram bastante. A gente lembra do tempo das televisões que tinham, quem dizia que eram nocivas para a gente usar a televisão, mas não tem jeito, é um mal necessário. Sim. Bom, um pouquinho de física agora e claro que de medicina, de oftalmologia, doutor. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que acontece com o nosso olho quando nós olhamos ao longe e quando nós queremos também ver algo perto. Há um músculo aí no olho, né, que a gente estende ele e contrai ele justamente nessa questão de olhar. E é aí que é o nosso problema, que a gente tem que ter cuidado na oftalmologia. Exatamente, porque eu tenho a visão de longe e quando eu olho para perto, eu contraio um músculo chamado acomodação, músculo ciliar, que provoca essa acomodação e traz a nossa imagem para perto. Quando eu estou na frente de uma tela, eu estou sempre usando essa acomodação. Tá? E tem pessoas que têm algum vício de refração, por exemplo, uma hipermetropia, um astigmatismo, e que às vezes não sabe que tem e não usa o óculos, e vai se exacerbar esse fator da acomodação pelo uso excessivo dela, e vai ter mais sintomas. Então, esses sintomas se exacerbaram muito ultimamente pelo uso excessivo do músculo ciliar. Então, o nosso olho, ele acomoda para perto, ele usa uma musculatura. É a mesma coisa que a gente sair caminhando. Vamos supor que nós vamos caminhar daqui até Camobi. O que vai acontecer na metade do caminho? Nós vamos começar a ter cãibras, começar a ter dor nas pernas, e isso é o que ocorre no olho.
Esses sintomas de fadiga do uso excessivo da acomodação é que trazem esses sintomas que a gente tem do uso excessivo na tela. Sim. Quando a pessoa sentir um pouco de dor de cabeça, um pouco de tontura, doutor, isso pode ser um indício de que ela tem problema de visão? A tontura não tanto, porque tontura é muito mais relacionada ao equilíbrio, mas a dor de cabeça sim. E é uma dor de cabeça bem característica, ou seja, você não acorda com dor de cabeça. Você não pode acordar com dor de cabeça porque você não forçou o olho. Então, a dor de cabeça ela vem ao longo do dia, ela vem no final da manhã ou no final da tarde, quando a pessoa forçou muito o olho. Ninguém acorda com dor de cabeça por problema visual. A dor de cabeça vem ao longo do dia. Sim. Bom, a gente sabe também que quem se expõe muito às telas, computador, celular principalmente, acaba muitas vezes tendo os olhos mais secos. Que problema ao longo do tempo isso pode ocasionar para a nossa visão, doutor? A síndrome do olho seco é o mal do século. 60% a 80% da população tem olho seco. Principalmente as mulheres por causa do problema hormonal, quando elas entram na menopausa, que elas têm secura. Tá? Mas é um problema genérico que homens acontecem também. E quando a gente usa telas de computador, ou principalmente as crianças em jogos, o que acontece? A gente pisca menos, porque a gente tem que prestar muita atenção. E o ato de piscar faz com que a gente lubrifique o olho, e se a gente para de piscar, a gente não lubrifica tanto. Não lubrificando, a gente predispõe a secar mais o olho. Outra coisa é o uso excessivo do ar-condicionado. Agora, no verão, por exemplo, é um problema sério, porque o ar-condicionado também seca o olho. O excesso de frio, o vento frio, também seca o olho. Então, vejam quantos fatores nós temos que preconizam o aparecimento do olho seco. Sim. Bom, a gente está conversando com o Dr. Álvaro Rossi, ele é professor do curso de medicina aqui da Universidade Franciscana, é também médico oftalmologista. Doutor, as crianças, no geral, elas estão apresentando mais problemas de visão? Eu tenho um dado aqui que eu busquei da internet, doutor, e quero, claro, que se não for verdadeiro, por favor, o senhor nos corrija, mas de acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, hoje, aproximadamente 20% das crianças no Brasil em idade escolar, elas apresentam algum problema de visão. Isso é verdadeiro mesmo, doutor? O que está se notando é que as crianças cada vez mais estão nascendo míopes, ou se estão ficando míopes numa idade precoce, que não era o normal. A miopia era uma coisa que a gente via a partir dos 15, 16, 18 anos. E o que a gente tem visto atualmente é que crianças com 4, 5, 6 anos têm uma miopia, aparece uma miopia, e essa miopia cada vez progride mais. E se atribui muito isso ao uso excessivo dos tablets, dos smartphones, dos computadores, porque é uma geração, essa geração nova não tem jeito, elas vieram para isso. E eu não vejo como a gente resolver esse problema, porque se estima que daqui 20 anos, 80% do que a gente vai fazer vai ser na tela de um computador. Então, eu não vejo como. E existem teorias dizendo que é o uso excessivo da acomodação e a falta ao ar livre. A criança deveria, pelo menos, ficar 2 horas brincar ao ar livre com a luz do sol. Veja que problema que com essa pandemia nós causamos, porque como é que a gente vai mandar as crianças brincarem ao ar livre atualmente, né? Então, é um problema sério. Existem várias teorias, existe uma outra teoria dizendo que isso é uma evolução da espécie, e como nós vamos fazer tudo sobre uma tela de computador, a nossa própria espécie já está se tornando míope. Por quê? Porque o míope enxerga para perto e não enxerga para longe. Tá? Verdade. Então, a miopia melhoraria a nossa visão de perto. Sim. Bom, já que o senhor tocou nesse assunto da miopia, um bom exercício para a gente fazer aí para descansar os olhos, por exemplo, doutor, é justamente que a gente possa, por exemplo, olhar ao longe, né? Porque quando a gente olha à distância, o nosso olho está relaxando. Quando a gente olha mais de perto é que a gente contrai o músculo e, consequentemente, aí que a gente está utilizando a visão, é isso? Exatamente. Veja bem, não adianta nada uma criança que estava 3, 4 horas na frente de um computador tendo aula, sair do computador, agora eu vou descansar. E vai ver televisão, vai pegar o tablet, vai pegar o smartphone. Não dá. Isso não vai adiantar. Agora, como é que você vai pegar uma criança e vai descansar, ela manda ela ficar olhando ao longe? Realmente, para a gente descansar os olhos, nós temos que ir para uma sacada, para uma janela e olhar ao longe, porque é isso que vai descansar o olho. Ou simplesmente fechar os olhos, porque não adianta nada a gente sair da tela do computador e ir para a tela do tablet ou do smartphone, não vai resolver o problema.
Sim, perfeito. Bom, apagar a luz do ambiente quando a gente está utilizando uma tela, por exemplo, o computador, isso ajuda ou não ajuda, professor? É um mito? Isto é um mito, não existe nada certo. Tem pessoas que têm muita fotofobia, por isso que usam antirreflexo. Tem pessoas que têm muito reflexo pela luz. Tá? Então, por isso que você usa óculos com antirreflexo. Isso depende de cada pessoa. São aquelas pessoas que, por exemplo, quando se abre uma janela do quarto, a luz causa um excesso, chega a dar dor de cabeça. Tem uma fotofobia. Isso é inerente de cada pessoa. Mas isso é mito, não causaria nada. Você vê televisão acesa ou muito escura, não faria diferença. Sim. A gente vive uma onda aí, professor, de atendimentos, por exemplo, por teleconsulta. Uma consulta oftalmológica por teleconsulta, ela é possível hoje ou não? É muito difícil. É muito difícil a teleconsulta por oftalmologia, porque veja que uma consulta oftalmológica depende muito dos aparelhos. Temos isso no estado, regulamentaram isso, mas depende, sozinho o paciente não vai conseguir fazer teleconsulta, vai depender de ter um agente, um enfermeiro, alguém do outro lado, que conduza o paciente nos aparelhos, para a gente ver, porque a gente depende desses aparelhos para fazer uma consulta oftalmológica hoje em dia. Então, simplesmente uma teleconsulta de ligar uma tela e fazer uma consulta oftalmológica é impossível. Sim. Para encerrar, gostaria que o senhor deixasse aí umas 3, talvez 5 dicas para as pessoas aí, se houver 5 dicas, para que a gente não gaste tanto os olhos, para que a gente preserve e, por exemplo, professor, a gente consiga dosar o tempo de tela, exposição ao celular, por exemplo, à noite na cama, sim ou não, numa sala escura, sim ou não. Que dicas o doutor Álvaro, como oftalmologista, deixa para a gente? Olha, usar o quanto menos todo esse material seria melhor. A gente tem que descansar. Essa preconização, desde que o computador foi lançado, já se dizia que quem trabalhava na frente de uma tela computador tinha que trabalhar 50 minutos e descansar 10 minutos. Isso é preconizado há anos. Ou seja, uma pessoa que tem que ficar muito tempo na tela do computador tem que sair alguns minutos e descansar os olhos. E, claro, ler na cama não é uma coisa tão... Ficar com o celular sempre, até altas horas, não é uma coisa. A gente tem que ter limite em tudo que a gente faz na vida. É o que eu sempre digo, é um mal necessário, não a gente, é o mal do século, as telas vieram, a informática veio e não vai voltar. É como eu digo, daqui 20 anos dizem que nós vamos fazer a nossa vida inteira, nós vamos controlar por uma tela de computador, ou seja, a gente tem que se preparar para isso, né? Verdade, verdade. Uma última pergunta. Se a pessoa necessitar de usar óculos, doutor, que critérios ela deve ter? Claro que primeiro passa por uma consulta oftalmológica, mas existe algum critério na hora da escolha? Da escolha do óculos? Isso. Bom, vai depender muito da lente que foi prescrita para esse paciente, né? Mas não tem muitas limitações na escolha de um óculos. E eu acredito que todas as óticas estão preparadas para orientar bem o paciente quando chega com uma receita oftalmológica. Legal. Dr. Álvaro Rossi, que é médico oftalmologista aqui em Santa Maria, é também professor do curso de medicina aqui da Universidade Franciscana. Agradeço muito os seus esclarecimentos aqui no programa Universo Acadêmico da UFN TV. Eu que agradeço. Obrigado. Até logo. Março é o mês da volta às aulas na UFN e com a pandemia, mais uma vez o jeito foi reunir veteranos e calouros em aulas inaugurais de um jeito mais seguro, mais caseiro. A administração, ciências contábeis e ciências econômicas se uniram para falar do uso da gestão na trajetória de um empreendedor. A ideia foi mostrar os desafios que as empresas enfrentam e como uma boa gestão empresarial mantém e até amplia um negócio no mercado econômico. Contou com a presença do empresário Maico Palharini, da empresa Espetinho, na cidade de Santa Maria. O empresário compartilhou com todos os presentes, alunos e professores, toda a sua trajetória empreendedora, seus sonhos, motivações, obstáculos, as necessidades que passou e deixou como mensagem para os nossos alunos a importância do empreendedor, do gestor, de se reinventar, de inovar, de buscar conhecimento, novas tecnologias, da empresa estar preparada para os desafios e para as novas necessidades que surgem no mundo dos negócios. Já o curso de nutrição da UFN usou a pandemia como tema da aula inaugural.
quase 100 pessoas conectadas. Trocaram boas-vindas, palavras de incentivo aos calouros e desejos de um novo semestre cheio de realizações para quem já está na graduação. Teve até bolo de fubá para acompanhar o encontro online. O nosso palestrante foi o Dr. Igor Murai, que é pesquisador no Laboratório de Metabolismo Ósseo da disciplina de Reumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP, onde ele recém publicou um artigo sobre suplementação de vitamina D contra os sintomas graves e moderados de Covid. E a principal conclusão desse artigo é que essa alta suplementação de vitamina D que foi usada, ela foi ineficaz na redução da gravidade desses sintomas, certo? Então a gente pode concluir que suplementar a vitamina D em altas dosagens não vai ter um efeito positivo no Covid. E é muito importante sempre que toda vez que a gente vai fazer uma suplementação de algum tipo de vitamina, que o indivíduo ele dose as suas concentrações séricas no sangue antes de fazer uma suplementação. No curso de Direito da UFN, a aula magna do semestre falou sobre Direito e Teoria Crítica na América Latina. O convidado é uma referência continental sobre o assunto. Não teve bolo não, como no Encontro da Nutrição, mas ele foi aberto à comunidade pelo canal do Laboratório de Extensão do curso no YouTube. Esse ano nós tivemos a honra de receber o professor Antônio Carlos Lockmer, que é uma referência no pensamento jurídico brasileiro, autor de diversas obras que constam da nossa biblioteca, constam dos nossos planos de ensino, uma referência em história do direito, em pensamento crítico e em constitucionalismo latino-americano. E ele nos brindou com o tema Direito e Teoria Crítica na América Latina, demonstrando, sobretudo, que o direito é um fenômeno histórico, um direito que se altera historicamente de acordo com as formações sociais, políticas, econômicas de cada período. E que ele não pode ser visto só na dimensão eurocêntrica, somente do ponto de vista positivista, mas que há possibilidades de abertura, de arejamento do pensamento jurídico e da prática jurídica, sobretudo, a partir de uma visão mais crítica, né, de um direito só visto como norma. O direito é visto, portanto, como um fenômeno, um fato social, mas que também sofre influência do econômico, do político ao longo da história. Acho que essa é a grande lição que ele nos passa. Esse é algo também que tem influenciado numa crise política. E a gente encerra esta edição do Universo Acadêmico com, mais uma vez, mostrando o empenho e a dedicação da Universidade Franciscana com a comunidade aqui de Santa Maria. Desta vez, profissionais do Laboratório Escola de Análises Clínicas da UFN realizaram testes para a Covid-19 em taxistas de Santa Maria. O trabalho ocorreu no estacionamento do Conjunto 1 da UFN, naquele formato já consagrado, o drive-thru. Cerca de 80 taxistas puderam verificar se já tiveram contato com o coronavírus e assim criaram anticorpos da doença. Os kits de testagem foram doados pelo Instituto Floresta. Recentemente, o local também realizou testes com servidores da Brigada Militar e também da Polícia Civil que atuam aqui em Santa Maria. Está chegando ao fim mais um Universo Acadêmico. Muito obrigado pela sua companhia, seja no canal 15 da NET ou seja no YouTube. Para acompanhar as nossas divulgações, você pode acessar as redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos. Se você puder ficar em casa, fique. Vacina, vacina, vacina. É disso que nós precisamos. Um grande abraço a todos e até mais.